Olá, você, mais uma vez, aula 16, professor Cornélio, Biologia, Biologia 1, que maravilha, rezando no Enem 2015, é importante tê-lo conosco. Pensou que a genética acabou? Não acabou, não. Nós temos muita genética pela frente ainda. Vamos continuar revisando com vocês aspectos importantes da genética para que você saia daqui direto para aquela prova do Enem 2015 e arrase o máximo possível de desempenho para que você consiga aquela tão almejada vaga na universidade pública ou talvez certifique-se que, ou tenha certificação do Enem, melhor falando, em 2015. E claro, conosco, sempre curtindo, acompanhando os exercícios, você vai ter a possibilidade sim de arrasar no Enem 2015. É um prazer imenso tê-lo conosco e vamos lá continuar a nossa aula de genética. Valeu, pessoal, vamos lá, continuando um pouquinho, ânimo. Nós estamos aí já na 16ª aula. Vamos lá. Nós vamos continuar revisando, portanto, genética. E vamos ver qual parte da genética. Nós vamos estar continuando a revisão com polialelismo. Eu falei do conceito de polialelismo já para vocês. Eu falei para vocês que no polialelismo você tem mais de dois alelos, desculpem, para definir uma característica. Então você vai ter o quê? Um gene. Por exemplo, o gene A. Este gene, vários alelos. Eu vou colocar para vocês, por exemplo, o A1, o A2 e o A3. Tá? Os vários alelos. Que surgiram por quê? Por mutações. Tá? E esses todos vão definir o quê? Uma única característica. Definem uma única característica. Um exemplo clássico disso que existe é a cor de pelagem em coelhos. Outro exemplo clássico é a tipagem sanguínea, que é o nosso foco da aula de hoje. Um gene, vários alelos, uma única característica. Tá? Mais de dois alelos tem que ser obrigatoriamente. Tá? Polialelismo, vários alelos. Seguindo. Cada indivíduo tem no genótipo, claro, apenas dois alelos. Você não vai encontrar o genótipo do indivíduo, aqui é A1, aqui é A2 e aqui vai ser A3. Isso não existe. Ou o indivíduo vai ser o A1 e o A2, ou o A2 e o A2, ou o A1 e o A1, ou o A1 e o A3, ou o A3 e A3, ou o A2 e A3, etc. Tá? Como eu falei, esses novos alelos surgiram por mutações. Né? Então, um exemplo aqui, exemplo clássico da pelagem de coelhos que eu citei. Existe um gene Czão que define o fenótipo selvagem de cor de coelho. O alelo CCH, o fenótipo chinchila, não é a chinchila, é a coloração chinchila. Existe o CH, que é o himalaio, e o CA, que é albino. Descobriu-se que a ordem de dominância é essa. O selvagem domina o chinchila, que domina o himalaio, que domina o albino. O albino é o irmão mais novo, só manda quando está sozinho em casa. Então aqui nós vamos fazer os possíveis genótipos e analisar os fenótipos. Czão, CCH, Czão, CH, Czão, CA, vai ser agouti. Tem o Czão, é agouti ou selvagem. CCH, CCH, chinchila. O CH domina o himalaio e o albino. Tá? E o himalaio só domina o albino, portanto pode ser um himalaio puro, CH ou CH, himalaio. E o albino, o irmão mais novo, só manda quando está sozinho em casa. Tá? Portanto, CA, albino. Se você contar aqui, no total, nós vamos ter 10 genótipos diferentes. Quanto mais tipos de alelos, mais genótipos diferentes. E quantos fenótipos? Se você contar, 4. 4 fenótipos, 10 genótipos. Quantos alelos? 4 alelos distintos. Esse é um caso de polialelismo. Uma só característica. Qual que é a característica aqui? Pelagem de coelhos. Outro exemplo. Sistema AB0. O vulgar sistema ABO. Na verdade, seria melhor usar 0, porque significa a ausência de uma proteína. Tá? A proteína pode ser a A,
pode ser a proteína B, ou pode não existir essa proteína para essa caracterização. Quais são os tipos sanguíneos que você conhece? Você conhece, obviamente, o A, o B, o AB e o 0. Esses são os tipos conhecidos. Então, esses são os fenótipos, ok? Agora, o que é o aglutinogênio nas hemácias? Qual é a proteína da hemácia. Ou ela é A, ou ela é AB, ou ela não existe. E tem indivíduos que têm as duas, são A e B. Então, olhem só. Aglutinogênio, portanto, é a marca da hemácia. O indivíduo que é A marca da hemácia dele é A. Quem que o A não tem compatibilidade? Quem que ele detesta, entre aspas? O B. Portanto, ele produz um anticorpo, ou as aglutininas, chamadas anti-B. O indivíduo que é do tipo B, qual é a marca da hemácia dele? A hemácia tem uma marca B. Quem que o B detesta? O A. O que ele produz de aglutinina ou anticorpo? Anti-A. Agora, o indivíduo que é AB, ele tem hemácias. Esqueçam essa figura aqui. Tá? Vamos desenhar aqui. Ó. Ele tem hemácias A e hemácias B. Nunca na mesma hemácia. Então, ele vai ter hemácias A e B. Se ele tem A e B, ele não pode ter nem anti-A e nem anti-B. Então, não tem nada contra ninguém. E o indivíduo que é 0, ele não tem essa proteína, pois que ele é 0, vulgarmente chamado de O. Como ele não tem essa proteína, ele pode ter algo contra o A e contra o B. Ele tem os dois, o anti-A e o anti-B. Isso daqui define a transfusão sanguínea. Então, quando você analisa os genótipos agora do A e do B, o indivíduo que é A, o alelo IA domina juntamente com o alelo IB sobre o Izinho. Tipo A, tipo B e tipo 0O. O A e o B é como se fossem dois irmãos gêmeos mais velhos, que dominam o Izinho, que é o mais novo. Então eu posso ter um genótipo do A puro, IA, ou IA-Izinho. Eu posso ter um B puro, IB, ou IB-Izinho. Eu posso ter um indivíduo AB, que é a mistura dos dois. Ele tem dois tipos de hemácias A e B, portanto ele é IA e B. E o 0O, Izinho. Tá? Então esses seriam os genótipos possíveis para a tipagem sanguínea. Agora vamos analisar a questão da transfusão. Então, quais são as possíveis transfusões que nós observamos? Por exemplo, o indivíduo 0, o indivíduo AB. O O pode doar para o O, pode receber do O. O B pode doar para o B e receber do B. Ah, mas tem um negativo e positivo. Eu estou falando de sistema B0. Eu não falei de positivo e negativo ainda. Daqui a pouco eu falo em positivo e negativo. O A pode doar para ele e receber dele. O B pode doar para ele e receber dele mesmo. Claro, dentro do grupo é possível a transfusão. Agora, eu posso observar que o AB, ele está recebendo de todo mundo. Por que ele está recebendo de todo mundo? Porque nós acabamos de ver que o AB não tem nada contra ninguém. Por isso que o AB é tido como receptor universal. Agora, se você observar o O, ele só está enviando setinhas, ele só está doando, mas receber, ele só pode receber dele mesmo. O O é um doador universal. Por que ele pode doar para todos? Porque a hemácia dele não tem marca. E não existe nada contra uma hemácia sem marca. Por isso que o O é considerado o doador universal e o AB o receptor universal. Eu volto a dizer que aqui eu estou considerando só o sistema B0 e não o fator RH. O fator RH ainda não foi considerado. Agora eu vou avaliar o fator RH. Analisando o fator RH. O que é o sistema, o fator RH?
Uma outra proteína que foi descoberta por Landsheimer e Wiener no início do século XX. Eles trabalhavam com o macaco rhesus e analisaram que esse macaco tinha uma proteína de identificação que eles chamaram de RH em homenagem ao macaco. Posteriormente se avaliou na espécie humana, se descobriu que na espécie humana também existia essa proteína e que ela tinha que ser compatível para que ocorresse transfusões. Viram que era um caso simples de primeira lei, onde existiam dois alelos, o Rzão e o Rzinho. E viram que o Rzão domina o Rzinho. O indivíduo que é RH negativo significa que ele não tem a proteína. Por isso, ele é um indivíduo Rzinho, Rzinho. Ele é recessivo. Por isso que ele é Rzinho, Rzinho. O indivíduo que tem a proteína, por isso que ele é RH positivo, ele é dominante. Portanto, ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Beleza isso? Tranquilo? Então, o RH positivo é dominante. Então, ele pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. O RH negativo é recessivo, Rzinho, Rzinho. O grande detalhe aqui é o seguinte: quem pode doar para quem? O RH positivo nunca pode doar para o negativo. Por quê? Siga uma lógica simples. O positivo tem uma proteína, o negativo não tem. Consequentemente, se o positivo doar para o negativo não reconhece, porque ele não tem aquela proteína, ele produz algo contra, que são os anticorpos. Isso aqui não pode, mas o negativo pode doar para o positivo. O negativo tem uma hemácia sem marcas. O positivo não tem nada contra a hemácia sem marca. Ela não tem marca. Então, sempre o negativo pode doar para o positivo, mas a recíproca não é verdadeira. Agora você pode ampliar o quadro de transfusões. Se nós pensarmos uma transfusão sanguínea, portanto, o doador universal não é o O positivo, mas é o O negativo. E o receptor universal, aquele que pode receber de todos, não é o AB negativo, mas é o AB positivo. O AB positivo recebe de todos e o O negativo doa para todos. Gente, siga uma lógica simples. O O doa para todos, entre aspas, né? Por quê? O indivíduo é O. Se ele é O, ele não tem anti-A e anti-B. Vamos voltar para a tabela, para você enxergar isso. Se o indivíduo é O, olhem só, eu até vou apagar e colocar de novo aqui para vocês, realçar. Se ele é O, ele não tem anti-A e anti-B? Se ele doar, por exemplo, o sangue for doado dele para o A, não tem anti-A junto? Se ele doar para o B, não tem um anti-B junto? Então o O pode doar para todos, mas em pequenas quantidades. Ele é considerado doador universal, sim, mas em pequenas quantidades. Outra coisa que eu quero realçar com vocês é uma doença chamada eritroblastose fetal. Vem cá comigo. Costumo dizer para os meus alunos assim: primeiro eu explico com detalhes, depois eu abro para perguntas, mas não me pergunte coisa que eu acabei de explicar e reforcei 500 mil vezes que aquilo não é possível. Cornélio, então você é muito chato. Não, estou querendo dizer o seguinte: a eritroblastose só acontece com uma possibilidade. Você está ouvindo bem? Só tem uma possibilidade. Você ouviu bem? Só existe uma possibilidade. Porque quando a gente acaba de explicar, eu repito 500 vezes que só tem uma possibilidade, um aluno levanta a mão, professor, mas se... Quieto, só tem uma possibilidade. Qual é essa possibilidade? Que a mãe seja RH negativo, o pai da criança RH positivo e o filho RH positivo. Qual é essa possibilidade? De novo comigo, quero te ouvir junto. A mãe... Ih, tá muito fraco. A mãe é o quê? RH negativo. O pai é o quê? RH positivo. O filho afetado é o quê? RH... Isso daí, positivo. Só.
Mas só essa, não esquenta com a outra. Não, mas não tem outra. Só essa. Não vá arrumar chifre em cabeça de cavalo. É só essa possibilidade. Beleza? Então vamos lá, vamos tentar entender como é que acontece. Imagina uma mulher que seja RH negativo. Ela engravidou. Obviamente que o pai dessa criança tem que ser RH positivo. Beleza? É a condição, a única condição que propicia a enfermidade. Então você vai ter uma mãe negativo, um pai positivo. Essa criança, portanto, ela é oriunda de um cruzamento Rzinho versus Rzão alguma coisa. Vamos imaginar que o filho, obviamente, né, nasceu aqui positivo. Então ele é Rzão, Rzinho. Isso vai definir que ele é positivo. Então essa mãe está carregando dentro dela uma criança positiva. Ela é negativa. Sangue do feto e da mãe se misturam? Não. O sangue do feto pode ser A, da mãe pode ser B. O sangue do feto pode ser negativo, da mãe positivo. O sangue não se mistura. A placenta que está aqui representada é o local de trocas. E o sangue da mãe não passa para o filho nem do filho para a mãe. Na placenta acontecem trocas. Mas vamos imaginar que nessa primeira gestação, a mãe lá no trabalho de parto teve a criança, e a criança positiva, quando foi tirada a criança, descolou a placenta, cortaram o cordão umbilical, um pouco de sangue da criança que estava no cordão umbilical teve contato com o corpo da mãe. Naquele momento, a mãe passou a perceber que ela carregava alguém positivo. E ela começou a produzir anticorpos anti-RH. Por quê? Porque ela estava em contato, ela teve contato, melhor falando, com um corpo estranho, que era o RH, o fator RH. O que aconteceu com essa mãe? Nada. O que aconteceu com esse filho que já nasceu primeiro? Nada. Imaginem que esta mulher engravida de novo e agora ela tenha de novo um filho positivo. Só que ela já tem anticorpos. O anticorpo anti-RH é da classe IgG. É o único anticorpo, que é uma proteína de defesa, como nós já vimos, capaz de atravessar a placenta. O sangue se mistura? Não. Mas o anticorpo atravessa a placenta e pode provocar a doença eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Eritrovermelho, blasto jovem, ose doença. Doença das hemácias jovens. As hemácias velhas são destruídas e as jovens começam a ser requisitadas para o trabalho precocemente e vão morrer também. Isso pode levar à morte ou pode-se retirar a criança mais precocemente e fazer uma transfusão sanguínea total. O médico avalia no exame chamado Coombs indireto para verificar a quantidade de anticorpos que essa mulher já produziu. Ai, Cornélio, mas eu conheço um caso, eu também conheço vários casos. Ai, mas um caso de uma mulher que daí, então olhem só. É muito comum e é obrigatório que o médico, quando a mulher está gestando, a gestante, ela tem que fazer uma série de exames. E se ela não sabe o fator RH dela, o médico vai pedir no exame. Porque antes de engravidar é interessante saber qual a tua tipagem sanguínea e qual é o fator RH. Se o médico perceber que ela é negativo e o marido é positivo, que é o primeiro filho, quando a criança nasce, imediatamente é feito um exame de sangue. Se essa criança for detectada como positivo, RH positivo, a mãe recebe uma vacina, essa vacina é cara, mas ela é doada pelo SUS, anti-Rogan. Essa vacina evita, ela tem que ser dada em até 72 horas após o nascimento da criança. Ela evita que a mãe produza os anticorpos anti-RH. E aí ela não vai ter problema numa segunda gestação. Ok? Essa vacina pode prevenir. Beleza?
Então, qual é a única condição para que uma criança seja afetada? Mãe, negativa. Pai, positivo. Filho afetado, positivo. Cornélio, mas o meu sangue é positivo. Teu sangue é positivo, não tem problema. A única condição é negativa. Pai positivo, filho positivo. Pode acontecer que às vezes a mãe foi sensibilizada não pela criança que estava lá dentro, mas porque ela recebeu, infelizmente, uma transfusão de pouca quantidade de sangue com o fator RH errado. Ela era negativo e ela recebeu um pouco de sangue positivo. E aí pode sim ser sensibilizada de uma outra maneira. Beleza, pessoal? Vamos continuar praticando? Então vamos lá. Seguindo. Questão do Enem 2014, bem fresquinha. Em um hospital, havia 5 lotes de bolsas de sangue, rotuladas com os códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo, não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro, anti-A e anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. O teste tradicional ele é feito assim. Hoje tem outras maneiras. Se pega uma lâmina, colocam 3 gotas de sangue. Na primeira gota é um padrão de posição. Se pinga o soro anti-A, na segunda se pinga o soro anti-B e na terceira o soro anti-RH. Vamos imaginar que eu peguei 3 lâminas aqui. Você vai me ajudar a identificar. A primeira lâmina apareceu assim, a segunda apareceu assim e a segunda apareceu zeradinha. Qual o tipo de sangue do indivíduo? A aqui, do B e do C. Anti-A foi pingado soro, não coagulou. É como se alguém pingasse um soro em você. Soro anti-aluno que vai fazer o Enem. Ia coagular? Sim, você vai fazer Enem. Pingou o B, coagulou. Opa, então ele é B. Pingou o anti-RH, não coagulou. Então ele é B, negativo. Me ajude no próximo. Vamos lá. Não coagulou. A área não é. B coagulou. Anti-RH coagulou. B positivo. Não coagulou para o A, não coagulou para o B. Então ele é 0. E não coagulou para o RH. Portanto, O negativo. Beleza? Simples. Vamos continuar a brincadeira. Vamos lá. Volume de sangue do 1, 22 litros. Pingou o anti-A, não aglutinou. A ele não é. Pingou o B, aglutinou. Então ele é B. 2, 25 litros. Aglutinou com A e não aglutinou com B. Então ele é A. Me ajude agora. 3, esse é com você. 30 litros. Pingou o A, aglutinou. Pingou o B, aglutinou. Então ele é o quê? Não estou ouvindo. Ele é o quê? A, B. 15 litros do 4. Não aglutinou com A, não aglutinou com B. Portanto, ele é o quê? 0. Pingou, agora o 5. O 5 tem 33 litros. Não aglutinou com A e aglutinou com B. Portanto, esse indivíduo é o quê? Ele é B. Beleza? Ele não pediu o fator RH aqui, só A e B, né? Vamos lá. Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Então, tipo A, se nós voltarmos aqui, quantos que eram do tipo A? Esse daqui. Ó, esta linha aqui. Portanto, 25 litros. A resposta correta é a letra B, 25 litros. Não dá para errar uma questão dessas, né, gente? Assinale a alternativa correta em relação ao tipo sanguíneo na seguinte situação. Um casal tem 3 filhos, sendo que 2 filhos possuem o tipo sanguíneo O. E um filho possui o A, o tipo A. Então, vamos lá. Eles têm 3 filhos. Está aqui o casal. Ó. Beleza? Diz assim, um casal tem 3 filhos, sendo que 2 filhos possuem tipo O. Como ele não colocou qual é o sexo, eu vou colocar losango. Tá? Losangozinho. Aqui, mais um. Aqui o casal. Seus filhos.
Deixa eu colocar esse heredograma mais bonito aqui, né? Senão fica complicado para você. Então, os 3 filhos, os 3 losangozinhos colocados aqui. 2 são O. E um filho possui sangue A. Vamos lá. Um casal tem 3 filhos, sendo dois filhos possuem tipo O e um filho A. Ele quer saber. Se esse indivíduo é O, obviamente, o O é Izinho, Izinho. Izinho, Izinho. Um Izinho veio daqui, o outro Izinho veio daqui. Se esse indivíduo é A, ele é Iazão. Tá? Então, o Iazão tem que vir de um dos lados, ou da mãe ou do pai. Vou colocar aqui na mãe. Pode ser do pai? Pode. Tá? Se ele é A, então pode ser que o outro aqui também era Iazão? Pode ser? Pode. Pode ser que era Ibezão? Pode. Então pode ser que aqui é Iazão e Ibezão? Izinho. Só não pode ser AB, porque AB jamais vai ter sangue O. O que eu sei é que eles são heterozigotos. Beleza isso? A mãe possui o tipo sanguíneo O e o pai A heterozigoto. Tá? A mãe, sangue O, tá? Izinho, Izinho. E o pai pode ser um A heterozigoto, Iazão, Izinho. Pode ser? Ah, Cornélio, eu acho que pode. Tá? Pode ser? Pode ser. Tá? Existe essa possibilidade. Então você teria esse cruzamento aqui, ó. Iazão, Izinho versus Izinho, Izinho. A mãe possui o tipo sanguíneo A, heterozigoto, e o pai o O. Não existe O heterozigoto. O O sempre é homozigoto. Izinho, Izinho. Aí não pode. A mãe e o pai possuem o tipo AB. Gente, AB, Iazão, Bezão versus Iazão, Bezão podem produzir um Izinho, Izinho? Jamais. Descarte. A mãe possui o tipo O e o pai o tipo A homozigoto. Se o pai fosse homozigoto, ele seria Iazão, Iazão. A mãe O, Izinho, Izinho. Todos os filhos seriam Iazão, Izinho. Não dá. Diz que nasceram O. A mãe possui o tipo sanguíneo O e o pai AB. Indivíduos AB jamais terão filhos O. Portanto, a alternativa certa é a letra A. Questão muito interessante, tem uma interpretação bem significativa aqui. Tá? Questão 3 da aula de hoje. 2 casais desconfiaram que seus bebês foram trocados na maternidade e entraram em contato com um especialista em genética para saber como poderiam ter certeza da troca. Fez-se então uma tipagem sanguínea quanto ao sistema B0 que chegou ao seguinte resultado. O bebê 1, ele é O, Izinho, Izinho. O bebê 2, ele é A, portanto, Iazão, Izinho ou Iazão, Iazão. Senhora A e senhora B. Ela é B, Ibezão, Ibezão ou Ibezão, Izinho. A senhora A, o senhor A, Iazão, Ibezão. Na lata, você já sabe que o casal A, tá? Esse casal A aqui, não pode, em hipótese nenhuma, ser pai do O. Isso não pode. O B pode ser Ibezão, Ibezão ou Ibezão, Izinho. Tá? Então, esse casal B, eu sei que o casal B é o pai do O. Então, eu sei que eles são assim, Ibezão, Izinho versus Ibezão, Izinho, porque nasceu um Izinho, Izinho. Isso eu sei. E eu sei que o casal A, portanto, é o pai do bebê 2. Então, o A, Iazão, Ibezão versus Iazão, o que é o bebê? O bebê é A, né? Então, ele é Iazão, ele pode ser tanto Iazão, Iazão, quanto Iazão, Izinho. Tá? Aqui eu não sei o que vai ser. Tá? Então, eu sei que, olhem só, o casal B é do bebê 2 e o A é do bebê 1. Tá? Então, o A é... Desculpe, o A, trocamos aqui, né, gente? Desculpe, né? O senhor e a senhora A, tá? São do bebê 2. O A é do 2 e o casal B é do 1. Tranquilo? Vamos lá? Com base nesses resultados, é correto afirmar que o bebê 1 é necessariamente filho do casal A
e da senhora A e da senhora e do senhor A e da senhora B. Não é possível com os testes propostos ser conclusivo sobre o parentesco sobre os bebês em questão. O bebê 2 é necessariamente filho do casal senhora B e senhor B. O bebê 1 não pode ser filho do senhor A com a senhora A. Tá? Então, lá, a letra correta, a letra D, né? O bebê número 1, que é o quê? Ele é O, ele não pode ser filho do A. Tá? Porque o indivíduo O não pode ser filho do AB. Tá? Verdadeiro. O bebê 2 é necessariamente filho do casal B. O bebê 2, tá? Ele é necessariamente filho do casal B. Tá? Não, né, gente? Mais um pouquinho, né? Adiantando aqui. O bebê 1 é necessariamente filho do casal A, senhor A e senhora B? Não, né, gente? Não dá para marcar isso. Portanto, alternativa correta, letra D. Essa foi a nossa aula de polialelismo. Espero que você tenha gostado e aproveite para o teu dia a dia. E não esqueça, arrase em 2015, Cornélio Biologia com vocês. Até mais, gente. Bons estudos.